Queridos irmãos congressistas, depois de 2 banquetes de luz, de amor, que tivemos oferecidos pelos nossos irmãos nesta manhã, vamos dar início à nossa roda de conversa. Eulália, Arthur, é uma alegria imensa estar com vocês neste momento, dividirmos esta conversa e trazermos um pouco mais dos nossos corações e do Evangelho de Jesus para os nossos queridos irmãos. E eu começo fazendo a primeira pergunta para a nossa querida Eulália. Eulália, como cultivar as alegrias do espírito de serviço para articular as ideias em harmonia com a lei do trabalho e construir o sol do novo tempo? Nós temos que nos reportarmos à lei do trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a segunda lei moral, a pergunta 675, que nos fala que trabalho é toda a ocupação útil. Porque trazemos atrelados a nós a ideia de que o trabalho vai resultar e é o único caminho para a remuneração. Então, quando inserimos isso, o trabalho quase que é uma obrigação muito pesada, às vezes dolorosa, porque a realidade de um mundo de provas e expiações é que raramente a gente consiga trabalhar na área que a gente ama. Então, nos formamos na universidade e aí caímos naquela realidade de que não há campo de trabalho. Se não tivermos o horizonte do espírito imortal que o Espiritismo nos oferece, para compreender que o trabalho é a construção do nosso amanhã como espírito, e que o maior dos trabalhos é dentro de nós, nós desistimos. O trabalho torna-se uma rotina, um queixume diário. Você já levanta prevendo os obstáculos, porque tudo aquilo que não fazemos de boa vontade é pesado. E o nosso organismo, ele recebe o influxo do nosso espírito, porque o pensamento é um atributo do espírito, e imediatamente o nosso cérebro não pensa, ele apenas interpreta a ideia do espírito. Ele prepara o corpo para um embate desagradável, através de neurotransmissores, de hormônios das glândulas múltiplas em nosso campo orgânico, que já nos dão a ideia de cansaço, desânimo. Quando passamos pelo processo da depressão, por exemplo, a avaliação do médico psiquiatra, nos oferecendo o medicamento, vai falar em serotonina, em sertralina, que são hormônios, um da boa disposição, do combustível para o dia a dia, o outro da desaceleração que nos propõe o repouso. Mas eles começam a ser despejados desorganizadamente. E o nosso corpo imediatamente sofre a ação deles. Então, o corpo é pesado, o pensamento é lento. E nós vamos computando que é exatamente a insatisfação que nos oferece aquela condição. E vamos desistindo em todo o trabalho. Principalmente no trabalho do bem, nós vamos ter embates. Então, conectarmos-nos ao arquiteto da terra, que é Jesus,
aurir-lhe as forças, colher-lhe os exemplos. E o Arthur falava tão bem da situação deles irem, levarem o espírito do trabalho, da palavra de Deus. Então, o horizonte do Espiritismo é que nos oferece a melhor explicação para a razão do trabalho. E nos traduz que estamos esculpindo a própria alma. Quando Michelangelo dizia, ao lhe perguntarem como você cria obras tão perfeitas, ele disse, não as crio, as liberto da pedra. E nós estamos esculpindo a rocha dos nossos instintos, para que os sentimentos, a luz da imortalidade, o anjo que reside em nós e para onde caminhamos, seja exatamente a razão pela qual nos debruçamos no trabalho, cantando as glórias de Deus. Esse é o exemplo que a natureza nos dá. Que maravilha, temos a oportunidade de nos edificarmos pelo trabalho, de construirmos a nossa regeneração, a regeneração de todo o nosso planeta. E Jesus já disse, meu Pai trabalha desde sempre. Mas a próxima pergunta vai para o nosso querido Arthur. Na obra Trigo de Deus, na página 53, diz assim, o tempo consome as construções humanas, enquanto afirma e mantém o Espírito, que é eterno. Arthur, como podemos utilizar o tempo para construções duradouras e quais seriam essas construções? Essa é uma pergunta e é um tema muito importante. Não por acaso, recordo-me de Emmanuel, que, iniciando a sua série de comentários ao Evangelho, no livro Caminho, Verdade e Vida, logo no primeiro capítulo, traz uma reflexão sobre o tempo e o aproveitamento do tempo. Capítulo 1 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel trata sobre o tempo, comentando o apóstolo Paulo quando diz, e aquele que faz caso do tempo, para o Senhor o faz. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Quem é o Espírito que despertou para a consciência do patrimônio do tempo? Do valor do tempo, é aquele que usa o tempo para construir com o Senhor, para construir de conformidade com as suas leis. Então, o tempo, quando a gente pensa nele, por muitos séculos, ele tem sido, digamos assim, quase que como um adversário, ou visto como tal. Se a gente pensa, por exemplo, na mitologia grega, a figura de Cronos, o titã, né? De onde vêm as palavras no português, cronômetro, cronologia, o titã, deus do tempo. Como que Cronos era expresso na arte, na mitologia grega? Não sei se já puderam ver algum quadro retratando Cronos, mas em geral ele é retratado como aquele pai que devora os próprios filhos, expressando o tempo que tudo vai consumindo, né? Que tudo vai tragando nessa sua ânsia, nesse seu movimento. Nós mesmos, ainda hoje, às vezes, e os Espíritos comentam também sobre isso, né? O próprio Emmanuel, nessa mensagem que a gente falou, a gente tem expressões como matar o tempo, né? Como se o tempo fosse um adversário a quem a gente precisa eliminar. Então, a gente percebe que a nossa relação com o tempo, ela tem sido ainda muito difícil. E aí a gente vai meditar no porquê. Porque, estando ainda muito materializados, ou projetando as principais fontes de felicidade e de satisfação naquilo que está sujeito ao tempo, nós vemos o tempo como adversário. Projetando, portanto, tão materializados ainda as nossas principais fontes de felicidade no corpo, na beleza do corpo que passa, nos recursos monetários que passam, nos poderes transitórios que passam, que todos vão sendo consumidos pelo tempo, nós criamos internamente essa certa resistência para com o tempo. Mas é preciso, e esse é um dos principais trabalhos da Era do Espírito, renovar a nossa relação com o tempo. Porque quem vive pelo Espírito
tem no tempo um aliado e não um adversário. Paulo traduz isso de maneira muito bonita na sua epístola aos Gálatas. Quem semear na carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que Paulo está dizendo? Ele está desprezando a vida na matéria? Óbvio que não. Mas o que ele está dizendo? Quem vive única e exclusivamente para a carne, isto é, para a matéria e tudo que lhe diga respeito, quem vive única e exclusivamente para os sentidos, para o que é transitório, disso colherá o quê? Corrupção, ou seja, desilusão. Perceberá que tudo aquilo a que se apegou de maneira tão entranhada vai escapando de suas mãos, há de passar. Durante a existência mesmo, durante a encarnação ou no retorno à vida maior. Então, quem semeia apenas na carne, quem vive só para o que é material, diz Emmanuel, quem apenas vê a vida pelos olhos materiais, só consegue ver o que está morto ou o que vai morrer. Agora, quem já começa a ver no tempo o grande campo de sementeira para a eternidade, semeando no Espírito os valores do Espírito, tem no tempo um grande aliado, porque o tempo, ele só pode ou ele só consegue melhorar e aperfeiçoar aquilo que é eterno. O tempo consome tudo que é passageiro, mas aquilo que diz respeito ao Espírito e à lei divina, ele só melhora e aperfeiçoa na medida em que passa. Porque também, já disse-nos Emmanuel, o tempo só respeita aquilo que ele ajuda a construir. Então é uma nova dinâmica que a realidade espiritual vai trazendo para a nossa relação com o tempo. Ao invés de vermos ele como o algoz que vai tomando de nós tudo a que votávamos maior apreço, vamos vendo agora o aliado que vai ajudando-nos a consolidar aquilo que permanece, aquilo que transcende o próprio domínio do tempo, porque semeando nele, com amor, transcendemos o seu domínio e alcançamos a eternidade. É isso que o Espírito que desmaterializa-se na linguagem espírita ou kardeciana, que purifica-se, vai descobrindo, vendo nele um grande aliado, porque também os seus olhos já não se detêm no túmulo. Os seus olhos se projetam no infinito da imortalidade. Paulo mesmo, com sua sabedoria, lá atrás nos dizia, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todas as criaturas, porque nele esperamos imortalidade afora, eternidade afora, e é o que a consciência espiritual vai trazendo para nós, vai mudando essa nossa relação, vendo nele esse grande campo de possibilidades que nos é dado para construir aquilo que no amor há de ser eterno, e só de se aperfeiçoar. Cada virtude que em nós ainda é incipiente, com o tempo só vai melhorando. Assim como cada defeito ou imperfeição, que é transitório, com o tempo só vai passando, só vai consumindo. O tempo só melhora aquilo que é divino. E para concluir, eu acho que teve um grande escritor, a quem muito admiro, que soube sintetizar isso de maneira muito bela. Ele que era um cientista das palavras, ele que era um poeta muito singular, um escritor muito singular na sua habilidade com o verbo, nos seus neologismos. João Guimarães Rosa, quando certa feita, numa carta a um amigo seu, falando a respeito do tempo e da eternidade, falando-nos sobre essa qualidade que a gente precisa agregar ao tempo, não simplesmente viver o tempo quantitativo, mas aprender a viver o tempo qualitativo, conferir valor ao tempo, porque é aí que a gente alcança a eternidade. Ele diz assim, penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o maior dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Esse é o patamar de consciência que somos chamados pela realidade espiritual. Perceber que o maior dever nosso a cada dia é introduzir no tempo que nos é dado, semear no campo que nos era ofertado, o máximo de eternidade. Então é mais ou menos por aí que penso, nesse caminho de aproveitamento e de consciência quanto ao valor do tempo. Reflexões profundas e a importância de entendermos que o tempo
é um presente de Deus, é um presente divino para nós suportarmos as nossas provas, porque elas passam. E depois nós retornamos à espiritualidade e continuamos a nossa edificação. Mas Eulália, minha querida irmã, quando Jesus de Nazaré teceu a recomendação, pacificai uns aos outros, ele nos propôs, de certa forma, desenvolvermos maneiras ou estratégias da construção da paz. Onde e de que forma podemos desenvolver essas estratégias de construção de paz? Nada sai de nós que não seja cultivado em nós. Tudo que vem de fora é aceito por aquilo que nós somos. Então, pacificai uns aos outros. Mas, em primeiro lugar, a tarefa mais difícil: pacificar a si mesmo. Dar importância aos nossos sentimentos e nunca perder a capacidade de analisá-los e de promover o enfrentamento de cada um deles. Eu acho muito, muito significativa aquela questão de Paulo, quando já na prisão, nos diz que aprendeu a viver na opulência ou na miséria, porque já não faz diferença o que existe fora. O que existe dentro dele, aceita e sabe lidar com o que está fora. Esse é um trabalho de pacificação que parece fácil, mas é muito difícil. O enfrentamento de nós mesmos. E anda tão baixa a tolerância do ser humano na humanidade, né, na Terra, que nós saímos de casa e vemos que todos, inclusive nós, estamos armados. Para que, se formos agredidos, saibamos dar o troco. A título de nos defender, nós também agredimos. Então, estamos sendo testados neste momento ímpar a pacificação, a observarmos as nossas próprias inclinações nas tarefas mais simples da nossa existência. Agora de manhã, compartilhando café com 2 cavalheiros, nós falávamos da modulação da voz. Olha que coisa interessante. Por exemplo, você envia um WhatsApp para alguém, escrito, e a pessoa vai ler com a razão do seu sentimento. Então você envia assim: preciso falar com você urgente. E a pessoa entende: preciso falar com você urgente. E já acha que fez alguma coisa errada. Então já começa o troco. Em nossa casa espírita, porque ela é um hospital para quem chega. Para nós é uma escola cujas matérias são bem difíceis, né? E que a gente não tem exercitado muito bem. Então eu digo assim, o WhatsApp de grupo da casa, só por voz. Porque nós queremos ouvir o sentimento a fim de não interpretar errado. Porque tem uma coisa no espírita, que é um privilégio só do espírita, chama melindre. Eu não sei se é porque nós somos sensíveis devido à mediunidade. Fato é que nos melindramos muito rapidamente. Então, o
tom da voz minimiza a distância que está entre o que eu falo e o que você entende. Porque quando eu recebo a mensagem, o que me vai fazer compreender a mensagem é meu estado de espírito. Então, olha só, pacificar primeiramente dentro de nós. Então, eu preciso falar com você urgente. O que foi que eu fiz? Nada. Só queria a sua ajuda. Olha isso. Então, essa conotação está no nosso campo mental. O tom da nossa voz expressa o nosso campo mental. Por isso, torna-se tão importante a assertiva de Santo Agostinho, na pergunta 919A, conhece-te a ti mesmo. Vai para frente de um espelho e reproduz as conversas mais simples daquele dia com o tom de voz que você usou. Porque às vezes nós nos habituamos a um tom de voz que para o outro soa como uma agressão. Quando fazemos esse trabalho de modularmos a voz, e por isso, sabiamente, a boca está entre os dois ouvidos, que é para a gente pegar o eco e sentir, talvez nós, só por isso, já amenizemos muito essa condição de combate, de prevenção contra o outro, de pré-julgamento, que tem estado tanto à tona na vida, nos testando a cada momento. Quando você entrar num carro, não use a direção defensiva, porque você se previne, se prepara para qualquer reação. Use a direção preventiva, e ela começa com uma prece. Porque enquanto eu dirijo o carro, alguns espíritos me dirigem. Quem são eles? O eco daquilo que sou responde pelo resultado do tipo de espíritos que agem e nos vê simplesmente como instrumento da vontade deles. Então, oremos mais, ouçamos-nos mais e façamos um curso de escutatória, como tão bem disse Rubem Alves. Escute antes de se pronunciar, mas escute tudo, não interrompa, ouça até o fim. É o início da pacificação. Realmente, Eulália, é preferível nós esperarmos o melhor e não recebermos aquilo que esperamos, do que ficarmos na defensiva e corrermos o risco de agredir. Sejamos a paz pelo exemplo. Mas a próxima pergunta vai para o nosso mineirinho, nosso querido Arthur. E é a seguinte, uma pergunta de grande importância para todos os núcleos familiares. Qual a influência do Evangelho no lar sobre a psicosfera do ambiente doméstico? Bom, muito importante, né, as considerações em torno disso, e a doutrina espírita, ela nos mune de muitas informações, de muitos recursos, para que a gente consiga alcançar esses bastidores de um lar e os impactos naturalmente positivos que o culto do Evangelho nesse lar passa a ter. Então, só para a gente começar a nossa jornada de reflexão, me lembro primeiramente de uma mensagem muito bonita, a meu ver, uma das mais belas descrições deste impacto, que está no livro Ideal Espírita, capítulo de número 98, se não me falha a memória, chamada Oásis de Luz, uma mensagem
vertida pela sensibilidade da nossa querida Meimei, em que ela descreve o que vai ocorrendo com o lar, que acolhe a presença de Jesus por meio do culto do Evangelho no lar que ali se estabelece. Então, é uma mensagem extensa, mas muito poética, muito bela. Fica aí a sugestão, o convite, para que depois a gente se debruce sobre ela e consigamos, então, alcançar um pouco mais do que é esse processo, do que vai se estabelecendo ali a partir desse trabalho. Mas eu me recordo também de um outro caso, esse talvez mais ilustrativo, no sentido mais direto, né? Porque se trata ali de um caso real, que é analisado por André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando nós temos o caso lá de Dona Isabel, os seus filhos, ela que havia se tornado viúva, né? O marido no mundo espiritual, pelo merecimento, havia recebido, digamos, a incumbência, a possibilidade de permanecer junto ao lar como benfeitor espiritual. E é muito interessante, André Luiz fica impressionado com aquele lar, com aquele santuário doméstico, que era tido como posto avançado de trabalho de nosso lar. Então, para os espíritos em trânsito, que vinham de nosso lar para trabalhos na crosta, que ali na crosta acolhiam, paravam espíritos, preparando-os depois para ir a nosso lar ou a outras regiões, ali era um posto avançado de recomposição para os espíritos em serviço, de uma primeira regeneração, de um primeiro reequilíbrio para os espíritos em perturbação. Então, o André Luiz fica impressionado em ver um lar que conseguiu se converter num posto tão ativo de trabalho para a espiritualidade. Espíritos passavam ali a todo momento, tanto benfeitores quanto espíritos que ali vinham buscar um auxílio. E aí ele vai descrevendo, ele utiliza-se ali mais de um capítulo, 3 ou 4 capítulos, para descrever toda a dinâmica daquele lar, falando inclusive dos filhos, né? Um dos filhos, o menino ali, era um espírito um pouco mais rebelde, que vinha de regiões inferiores. As meninas eram espíritos já um pouco mais conscientes, mais lúcidos. A mãe, Dona Isabel, aquele coração, um verdadeiro testemunho de caridade, de evangelho, de resignação, porque eles passavam por muitas privações, né, com o desencarne do marido, mas ela sempre envolvendo aqueles corações que estavam sob a sua tutela, os filhos, num clima de resignação, de esperança. E eles tinham, no Evangelho no Lar, aquele grande momento de comunhão mais estreita, mais direta com a espiritualidade amiga, e ali podiam renovar as forças para as lutas que viviam. Poderia ela também, naquele momento mais propício, esclarecer o espírito do filho, ainda muito pequenino, mas que já se mostrava um pouco mais rebelde, mas embalado naquelas vibrações de tanta amorosidade. Ele não se sentia assim tão impelido a perseverar na sua rebeldia, ele se sentia mais contido e se fazia um pouco mais receptivo à mensagem. Então, todos esses capítulos que estão ali no livro Os Mensageiros, eles são também muito instrutivos no que vão mostrando, no que vão descortinando para nós, a respeito desse impacto do Evangelho no lar, no contexto daquela família submetida a tantas provações. Faz-nos, inclusive, recordar esses capítulos e esse caso que André Luiz nos traz, de um outro sobre o qual Kardec havia meditado, que está na Revista Espírita de setembro de 1859, chamado Intimidade de uma Família Espírita. Para mim, um dos mais belos artigos da Revista Espírita, porque Kardec ele vai descrevendo a intimidade de uma família cuja condição era muito similar. O marido havia desencarnado, a mãe, portanto, viúva, se não me engano, lá com 2 filhos, e ele vai descrevendo a intimidade dessa família no trato, na relação com o mundo espiritual ali, porque Kardec ali, isso é o mais bonito, né? Ele descreve o que será o futuro das famílias no mundo, quando mais conscientes, quando a realidade espiritual para nós for realmente algo que já faça parte da nossa vida e permeie toda ela, quando também lúcidos no trato e no intercâmbio com o mundo espiritual. Kardec vai descrevendo isso e ele mesmo vai usando de palavras assim, mas vejam que maravilha, que fantástico isso, porque nas reuniões íntimas da família, quando eles se reuniam para estudar, né,
o Espiritismo, para estudarem a mensagem de Jesus, eles também interagiam com o Pai desencarnado, e era como se o Pai convivesse com as crianças, conversava com as crianças, olha, estou acompanhando vocês, às vezes puxava a orelha das crianças do lado de lá, eles sentiam como se o Pai estivesse, de fato, estava vivo. E Kardec vai descrevendo e falando, veja o que será a maravilha dos lares no porvir, quando essa realidade do culto do Evangelho e do conhecimento espírita permear a nossa vida como um todo, quando essas barreiras realmente forem caindo, se dissipando, e sintamos em toda parte, aqui e além, sempre a vida, os seres amados vivos, juntos conosco na jornada redentora. Então é mais ou menos isso que vai propiciando, né? Às vezes não haverá, muitas vezes não haverá ali a interação direta, mas há sempre uma interação com os espíritos desencarnados pelas vias do pensamento, das inspirações que nós vamos recolhendo, das vibrações que são trazidas e renovam a ambiência fluídica do lar, dos espíritos que são auxiliados, às vezes espíritos que nos acompanhavam em sofrimento, em perturbação, que nesses momentos recebem o amparo de benfeitores espirituais, a proteção espiritual que se estabelece no lar, evitando visitas indesejadas, né, vibrações menos luminosas, que elas possam adentrar na nossa casa, favorecendo também o trabalho da espiritualidade. Então, há uma série de fatores que nós poderíamos aqui elencar quanto aos impactos positivos do culto do Evangelho no lar, em um lar. Mas, vale a gente ponderar antes que, quando a gente fala de culto do Evangelho no lar, a gente não pode reduzir a questão àquele dia da reunião, aquela hora que a gente estabeleceu para estarmos ali juntos, ou mesmo sozinho, quando ainda não há adesão de outros membros da casa e da família. A gente precisa entender que, quando se fala de culto do Evangelho no lar, não se reduz a um momento específico na semana. Falar de culto no Evangelho no lar é falar de uma vida que passa a cultuar o Evangelho naquele lar. Porque Jesus, como está dito no Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Ele bate à porta de cada lar, mas para entrar ele precisa que um coração abra a porta. Às vezes nem todos, por enquanto, abrirão a porta, mas ele precisa de um. É o que Emmanuel escreve numa mensagem muito bonita no livro Vinha de Luz, tu e tua casa. Porque às vezes veremos muitos corações que dirão, não encontro ali adesão. Ninguém. Mas Jesus pede só um coração, que seja o seu. Porque passando a cultuar o Evangelho, nos seus momentos de estudo e tudo mais, mas principalmente na sua vida, no trato, Jesus já está encontrando espaço para fazer o trabalho junto aos outros corações. Porque Lívia iniciou o culto do Evangelho no lar, sem adesão de Públio Lentulus. E por 25 anos ela fez o culto do Evangelho no lar sozinha, no espírito de renúncia, de sacrifício. E se hoje temos Emmanuel, é porque lá atrás ela começou sozinha o culto do Evangelho no seu lar. Joana de Cusa iniciou o culto do Evangelho no seu lar, sem adesão de Cusa. E se hoje nós temos todo esse trabalho que floresce, Joana de Ângeles e tudo mais, é porque lá atrás ela teve a firmeza de, embora não compreendida, manter-se cultuando o Evangelho no seu lar. Poderíamos pensar em tantos exemplos, Quinto Varro, pai espiritual de Tassiano, no livro Ave Cristo, que iniciou o culto no Evangelho do lar do filho, embora Tassiano fosse tão resistente a Jesus. Ele desencarna em decorrência das perseguições movidas pelo filho, mas logo volta na condição de quinto céus e tem a alegria de cruzar as portas de uma instituição cristã carregando o filho em seus braços, depois de tanto tempo desse trabalho silencioso de cultuar o Evangelho, primeiro no lar do coração, abrindo campo para os corações que com ele conviviam. Então que a gente não se esqueça disso, que mais do que a reunião, que tem naturalmente o seu valor, pela água frutificada, pelas vibrações, pela recepção das inspirações e pelo estudo, falar de culto ao Evangelho no lar é falar de pelo menos um coração que naquele lar já se dispôs a cultuar a mensagem de Jesus. Por isso ele disse, aquele endemoniado que um dia ele curou e que queria deixar tudo para segui-lo, Jesus disse, não, vai e volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez.
Culto no Evangelho no Lar é anunciar aos teus quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti na regeneração de ti mesmo. Então, meus queridos irmãos congressistas que nos assistem aqui, no Teatro da PUC e nas nossas redes online, fica um convite, que não é da Janete, não é do Arthur, não é da Eulália. O convite é de Jesus. Quem não faz ainda o Evangelho no Lar, chegue em casa hoje e comece o seu Evangelho no Lar, mesmo que seja sozinho. Ainda hoje, vamos iluminar o nosso lar com o Evangelho de Jesus. Nós vamos para a nossa última pergunta, que é dedicada tanto a Eulália quanto ao Arthur. A Eulália pode responder primeiro, depois o nosso Arthur. Que nos diz assim: Jesus, voltando-se aos seus discípulos, como nos ensina o Evangelho de João, postulou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Considerando-se a necessidade da vivência do amor para a efetividade da nossa condição de seguidores de Jesus, o que nós podemos fazer como cristãos para superarmos nas relações sociais, institucionais e políticas a cultura do ódio, da indiferença e os conflitos negativos? Nós vamos lembrar que estamos num mundo de provas e expiações, que é o lar de espíritos imperfeitos, que são espíritos que, embora já tenham contato com o bem, ainda não conseguiram vencer as inclinações ao mal. O livro dos Espíritos nos fala da chaga do egoísmo. A distância que percorremos antes da humanidade, abrigados apenas no instinto. A distância que percorremos na humanidade, trabalhando para que esses instintos sejam elevados à categoria de sentimentos, ainda é pequena. Mas recebemos as luzes do Consolador prometido, que frente ao materialismo daquela época, e só por isso já imaginamos a extensão do trabalho de Allan Kardec. Sabemos que somos imortais, que a nossa fatalidade é a angelitude, conforme nos diz a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Podemos retardar a marcha, mas sofreremos, porque o sofrimento não é um impositivo, é uma opção. E o resultado das nossas escolhas infelizes, resistindo ao amor, aí estão, por toda parte, nos comprovando que esse não é o caminho correto. Nós já percebemos que guerrear, disputar, não é o caminho correto. É um caminho próprio do nosso campo evolutivo, mas não é próprio do espírita. E o capítulo 18 de A Gênese, naquela belíssima mensagem assinada pelo Dr. Berry, nos chama a atenção para uma espécie de convulsão que passaremos a sofrer, não querendo mais a situação em que nos encontramos, mas tão pouco conseguindo estabelecer o que queremos. É o que nós estamos vivendo. A gente não quer mais isso, mas parece que não sabe o que quer também. Ele também nos adverte
que a humanidade encarnada e desencarnada sofre o contragolpe uma da outra. Então nós não apenas somos influenciados, como as nossas atitudes influenciam. Agora analisemos o nosso dia a dia. Como espíritas que somos, temos um compromisso moral com a sociedade, mas acima de tudo com a sociedade do mundo espiritual de onde procedemos. Estamos dedicando tempo demais a conquistar coisas materiais que nos treinam para competir, para disputar, para ganhar mais, eu tenho que ser mais. Quando eu sou mais, eu quero mais. O que eu ganho já não dá, eu quero mais. Nós treinamos os nossos filhos como pequenos gladiadores. Nós os mandamos para a escola, o Arthur logo vai viver essa experiência. E aí eu não quero que você deixe que os outros peguem as suas coisas, porque as suas coisas custaram caro, se os outros quebrarem quando você chegar em casa. É disputa, é guerra. E eles vão crescendo sob esses hábitos nocivos. Então, que tal nós começarmos a experimentar um outro caminho de colaboração? Porque o mundo de regeneração, ele é cooperativo. É o trabalho junto por um único objetivo, onde todos seremos privilegiados, não um de nós. Isso nos separa, isso nos põe do outro lado. Gente, a pandemia nos mostrou a excelência do trabalho do Cristo. Estávamos à beira de uma grande guerra, que infelizmente vemos se consumando neste momento, porque não aprendemos a lição. De tempos a tempos, e eu gosto muito dessa reflexão de Joana de Ângeles, no mesmo livro Vidas Vazias, há uma lição, a número 11, intitulada Período de Transe. Nós andamos sob a ação de espíritos infelizes, porque perdemos o hábito de analisar a nossa intimidade e vamos aceitando tudo. Isso é resultado dos tais botõezinhos que existe nesse aparelho pequeno e no outro, que a gente a princípio comprou para telefonar, mas a última coisa que a gente vê se o aparelho tem é telefone. A gente vê se ele navega, se ele... Então nós achamos que nós também somos assim, apertar um botão. E Joana de Ângeles diz que nós temos depositado à ambiência terrestre pensamentos nocivos. Pensamentos nocivos separam, opõem. E eu fico imaginando, quando ela diz que de tempos a tempos essa densidade se materializa. Como acontece com o nosso corpo, as nossas energias deletérias, que nós temos toda a oportunidade de trabalhar, e elas vão devagarinho descendo em direção ao nosso campo celular, até que adoecemos, ou expomos materialmente a doença que podia ter sido vencida enquanto no campo da alma. E diz ela que quando se materializa, dá origem a vírus e bactérias. Então, nós olhamos para a pandemia e vemos o resultado da guerra íntima, o resultado do nosso campo mental. E imaginar que Jesus fez todo um trabalho que nós não conseguimos dimensionar, para que essa carga mental não acionasse as poucas mentes que estão
na responsabilidade das nações, para que eclodisse uma guerra e nos colocasse em campos opostos. O Brasil é um país de paz. Quando lemos Memórias de um Suicida e vemos, na sua última parte, que nascer no Brasil, nessa multiplicidade de raças, de religiões, de cores, uma nação cristã por excelência, a maior nação espírita do mundo, é um privilégio. Aqui nós temos todos os campos experimentais, e ver esta nação por tratados internacionais de aliados ir para a guerra, e ao mesmo tempo ver um vírus que se materializou, que foi o oponente da humanidade, que fez todos se unirem para vencer, para fazer a vida vencer. Foi o maior momento ou movimento de fraternidade da Terra. E nós esquecemos, voltamos a competir. Sabe o que precisamos? Precisamos do Zé. Sabe quem é o Zé? O Zé era um pedreiro. E um dia ele veio para uma grande obra em São Paulo, uma praça gigantesca. O edifício foi subindo. Ele morava no sertão, veio sozinho para angariar recursos. Ele estava habituado à família, a cultivar a família. E ele sentia falta. Então o prédio foi subindo, e quando o prédio venceu as árvores, ele viu do outro lado uma igreja e disse: eu vou lá. Porque só Jesus vai me dar a resistência da saudade. Vai me dar a resistência moral, porque ele começou a ver o campo das ilusões das grandes metrópoles. E aí ele via os carros parando, olhava para si e dizia: eu não posso ir nessa hora. E percebeu que ao meio-dia ninguém ia à igreja. Era o horário de almoço dele. Ele descia, entrava correndo na igreja, e 5 minutos ele saía. O padre viu e falou: esse cidadão está estudando aqui para roubar as imagens. Eu vou surpreendê-lo. Aí um dia que o Zé entrou até o meio, tirou o chapéu, quando ele virou, o sacerdote estava lá. Aham, você veio aqui fazer o quê? O senhor me perdoa? Eu preciso de Jesus. Então eu não tenho como vir aqui em outros horários. Eu venho agora. É o tempinho dos 15 minutos do meu almoço, 10 eu demoro só para atravessar a praça. Então eu chego aqui e digo: oi Jesus, eu sou o Zé. O padre se comoveu. Todo dia ele fazia isso. Aí um dia o Zé não apareceu. Uma semana o Zé não apareceu. Um mês o Zé não apareceu. O padre foi à obra. O Zé, num acidente, tinha perdido uma perna, estava no hospital. O padre foi lá vê-lo. As enfermeiras estranharam, ninguém o via. Aí disseram ao padre: olha, ele só perdeu a perna, mas ele não está bom da cabeça. Porque ele pediu para colocar uma cadeira do lado da cama dele para a visita que passa todo dia, mas não passa ninguém. Eu vou lá. Aí o padre chegou propositalmente, foi para se sentar na cadeira, e ele disse: aí não, minha visita pode chegar a qualquer momento, porque ela passa aqui 5 minutinhos, quando dá, a hora que dá. Mas eu fiquei sabendo pelas enfermeiras que aqui não vem ninguém. Vem sim. E quem é que vem? Ele. Ele quem? Ele. Ele chega aqui, senta, pega na minha mão e diz: oi Zé, eu sou Jesus. Nós estamos precisando de uma cadeira para parar tudo e conversar 5 minutos com Jesus. Nunca mais sentiremos razão de competir qualquer coisa
com qualquer pessoa. Creio que a Eulália já trouxe muito bem o espírito dessa nossa busca pelo amor como a força agregadora por excelência que deve nortear a nossa ação para que a gente consiga superar todas as contradições, para que a gente consiga extrair o melhor de todas as diversidades que ainda marcam a natureza humana no mundo, mesmo dentro de nossos esforços espíritas. Porque, voltando à frase de Jesus, nisto conhecerão que sois meus discípulos, e fazendo uma análise panorâmica pelo tempo e pela história, a gente vai percebendo quantos distintivos ilusórios nós buscamos ostentar a fim de afirmar a nossa adesão a Jesus, ao seu Evangelho, à sua causa. Quantas vestimentas, adereços, brasões, quantas construções, edificações, bandeiras e tudo mais que possamos conceber, buscamos nos utilizar para definir, somos seus seguidores, mas muitas vezes com a vida em completa dissonância com o mensageiro ou com a própria mensagem. E é preciso, portanto, que em nossos tempos reconheçamos, e esse é um dos principais ministérios do Evangelho Redivivo, que dispensa quaisquer adereços exteriores para nos lembrar que somente será reconhecido o cristão ou o espírita verdadeiro, espírita cristão, pela vida que expressa, pelo amor que dela se irradia, o único distintivo que há de nos configurar como verdadeiros discípulos de Jesus. E essa é a força, ou este é o elemento mais fundamental, porque, como dizíamos, agregador por excelência. Recordo-me da frase de Vicente de Paulo, um apóstolo da caridade, grande alma que foi. No Livro dos Espíritos, ele traz ali uma colaboração, quando nos diz que a lei de gravitação é a lei de amor para os seres inanimados, seres e coisas inanimados. Mas a lei de amor é a lei de gravitação para os seres vivos e conscientes, para os espíritos. Apresentando-nos, portanto, o amor como essa força que manifesta-se já incipiente na própria gravitação, trazendo as coisas, agregando as coisas ainda inanimadas, ainda sem a consciência, mas que no espírito já se manifesta como essa força que visa sempre agregar esforços, extrair o máximo do que é diverso, buscando uma unidade, a mesma unidade sobre a qual falávamos nas palavras de Jesus, para que eles sejam um em nós. E esse foi o ministério do cristianismo em suas origens, especialmente de uma figura que teve essa importância tão fundamental no cristianismo nos seus primeiros tempos, que teve também os seus desafios, as divergências de ideias, antagonismos, que não fosse a atuação desse coração movido pelo amor, talvez teriam comprometido até mesmo o futuro da mensagem. Refiro-me a Simão Pedro, aquela alma outrora tão impaciente, tão irascível, que foi moldada por Jesus para se tornar aquele coração tão agregador. Um espírito de conciliação por excelência, que primava pela causa do Evangelho acima de tudo, acima mesmo de qualquer exigência ou capricho de sua parte. Porque, afinal de contas, foi a incumbência que recebeu do Mestre. Quando Jesus lhe delegaria a tarefa de estar à frente daquele movimento, Jesus não indaga do seu currículo, não pergunta dessa ou daquela habilidade específica, apenas lhe indaga por 3 vezes, como a frisar a importância desse atributo: Pedro, tu me amas? Foram as 3 perguntas que Jesus fez para delegar-lhe o ministério de apacentar as almas. Emmanuel, ao comentar essa pergunta, diz: é como se Jesus quisesse frisar que, em existindo amor, tudo mais há de se resolver no caminho. Porque se há amor, há boa vontade, se há boa vontade, há estudo, há abertura, há humildade, há disposição, há paciência, há compreensão, as coisas se encaixam.
As divergências encontram-se ali, as conciliações, consegue-se discernir o que é secundário, mas o que é essencial. Na presença do amor, portanto, o trabalho há de se fazer e toda dificuldade há de ser superada. É o que Emmanuel comenta a respeito dessa indagação de Jesus, dizendo que as nossas indagações são louváveis, nossos conhecimentos são importantes, mas só seremos efetivos e eficientes colaboradores de Jesus se existir amor. E foi o que Pedro soube tão bem demonstrar. Naquele dia histórico, para a história do cristianismo, quando esteve ele entre Paulo, com a sua energia e o seu vigor, na defesa dos gentios, e Tiago, na defesa de determinadas tradições. Ele que, na comunidade de Antioquia, havia, na presença de alguns emissários de Tiago, criado uma certa distância dos gentios, o que muito feria o coração de Paulo, que o havia chamado para lá, justamente para conciliar. Paulo, naquele espírito enérgico, um dia na reunião pública, diante de todos, diz: Pedro, o que está fazendo não está adequado. Espanto em toda aquela comunidade. Barnabé começa a chorar, porque era amigo de ambos, não sabia de que lado ficar. Os gentios, com a esperança de que talvez ganhariam mais espaço, mais acolhimento. Os representantes de Tiago, das velhas tradições, reticentes e, de certo modo, até um pouco irritados com Paulo. Mas todos os olhos se voltavam para Simão Pedro, a figura em destaque. Como ele procederia? Diz-nos Emmanuel, do seu proceder dependeria o futuro do cristianismo, o futuro daquela causa. E então, certamente, ele voltou no tempo e ouviu de novo aquelas palavras ou indagações: Pedro, tu me amas? Lembrou-se da cruz, do símbolo de equilíbrio da cruz, as duas hastes, uma vertical e uma horizontal, a estabelecer o equilíbrio no meio. De um lado Paulo e o seu trabalho de abertura, de expansão, de universalização; de outro Tiago, no trabalho da tradição, que também preservava a casa do caminho em Jerusalém. Era preciso amar a ambos e colocar a causa acima dele, acima de tudo. Ele então ergue-se e, sem qualquer capricho, sem qualquer exigência, sem qualquer amor próprio, melindre, volta-se a Paulo e diz: reconheço os meus erros, agradeço pela orientação, peço a todos que possamos analisar os nossos equívocos e peço a Paulo que siga adiante com o comentário evangélico da noite. Ali, Pedro mostrou-nos o verdadeiro espírito conciliador e o amor como sendo a única força para que a causa prossiga, apesar de todos os desafios, disputas, para que consigamos conciliar ideias, ideais, ideologias às vezes tão antagônicas, encontrando a fraternidade e os laços que hão de nos projetar para o futuro que nos espera. Por isso também Kardec, refletindo bem esse espírito do discípulo fiel, para além do grande gênio que foi, discípulo fiel de Jesus, no livro Viagem Espírita, em 1862, nos dirá: se houverem dissensões, me colocarei sem pestanejar do lado que possuir mais caridade. Pois onde falta caridade, por mais que exista ali alguma razão, não se está com toda a razão ou com toda a verdade, porque só a caridade, só o amor chegam a alcançar a verdade. Me coloco, portanto, sem saber das causas, do lado que tiver mais caridade, mais paciência, menos acrimônia, porque onde há caridade, há humildade, e se há humildade, há espaço para renovação. Não há instituição humana estável, diria Kardec, sem caridade. Não haverá movimento, não haverá trabalho, não haverá humanidade estável, em bases sólidas e seguras, enquanto não for a caridade, o amor, a força que nos conduz. Meus queridos, estamos chegando ao final da nossa atividade. Então eu peço a vocês uma frase de despedida para o nosso público. Eulália, depois Arthur. Até o próximo congresso, mais espíritas do que somos hoje. Espíritas lá fora. Poderoso é o sol da verdade.